Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de um assunto que acontece na vida de todo mundo. Por isso, hoje eu quero aqui explicar da importância de você defender o seu não, né? A importância de você defender o seu não. Então, sempre que você faz algo que não quer fazer, você se desalinha. E estar desalinhado consigo é estar assim fragmentado, né? É, Você está como se fosse quebrado, quebrado literalmente. Então, as pessoas gostam da versão de você que 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 vai se desvalorizar para ajudá-los com algo. Então, eu acho que todo mundo já passou, está passando, acaba passando por isso. Você acaba se desvalorizando para ajudar algumas pessoas com algo. E, e aí eu vou perguntar assim: você acha que é respeito? Claro que não. Estão apenas tirando vantagem de você. A partir do momento que começa assim usar as suas palavras de forma assim corajosa para criar um limite saudável, as coisas começam a modificar para você. E eles não vão gostar, porque acostumaram com a versão de você daquela assim que vai se desvalorizar para ajudá-los sempre, primeiramente com algo. E, mas assim, quanto mais você muda, mais os relacionamentos mudarão ao seu redor. Então, conforme você vai valorizando, defendendo o seu não, você vai ver que os relacionamentos ao seu redor vão modificando. E porque você mudou. E não cai assim mais na manipulação emocional deles. Aí, pessoas realmente bem-sucedidas, dizem mais não do que sim. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sempre trabalhei em várias formas da área da psicologia, né? Seja empresarial, fazendo seleções, palestras, em hospitais psiquiátricos, em organizações com pessoas com câncer. Então, eu sei o que estou dizendo, né? Que, que essas pessoas mais fortes, pessoas mais bem-sucedidas, elas dizem mais não do que sim. Aliás, elas dizem um sim para 100 não. Um sim para 100 não. E por isso elas chegam aonde elas chegaram, né? Por isso elas estão aonde chegaram. E então assuma, se você quer chegar também, assuma o seu não. Pare assim também de se desculpar tanto. Eu sinto muito, não vou poder fazer isso. Não, comece a ter confiança no seu tom de voz. É não. E quanto mais você se justifica, menos poder você tem. Ficam coleguinhas te pedindo dinheiro, né? Coleguinhas, parentes, seja quem for. E, e pessoas que você nem tem intimidade nenhuma, né? Então, e eles não vão devolver. Você sabe disso, eles não vão devolver. E isso arruina a amizade. Então,
é melhor você ficar com o seu dinheiro e sem a amizade. E é até bom que é ruim mesmo. Porque a pessoa mesmo, ela sai de você, ela vai acabar tirando do rol dela, porque você já não serve mais ela, né? E, e quando você continua fazendo isso, né, acho que está emprestando, você acaba se arrependendo por não ter, assim, criado um limite. Limite saudável. Né? Gosto tanto de você, coleguinha, né? Gosto tanto de você que não posso fazer isso por você agora. E realmente você está sendo sincero. Que toda vez que essa pessoa pede dinheiro e você dá, você não leva essa pessoa a ter responsabilidade, né? Ou às vezes a pessoa, ela pega animais para criar, os animais pequenininhos é uma gracinha. Quando o animal começa a crescer, ela não quer mais. Ah, você quer ficar com o meu animal? Então, isso já aconteceu para mim várias vezes, né? Então, olha, eu agradeço muito você ter lembrado de mim, mas no momento eu não posso ficar com o animal, né? Eu tenho muito compromisso, eu não posso assumir mais esse. Então, e também entenda isso, tá? Que quem muito te critica, no fundo, te admira. Né? A pessoa que mais te critica, no fundo, ela é que mais te admira. E te copia. E te copia em tudo. Eu tenho coleguinhas assim que foram colocando os mesmos nomes nos filhos que você coloca no seu. Se puder, até o sobrenome ela coloca. Ela vai fazendo tudo que você faz, né? E esses são os que mais vão te criticar. Mas o seu relacionamento, assim, no seu relacionamento estão, assim, cruzando o seu limite, né? Então, estou, assim, impondo, você começa a impor as suas próprias regras. E de hoje em diante, eu não facilito a vida de ninguém. Né? Posso te ensinar a trabalhar, posso te ensinar a viver de uma forma melhor, mas não vou continuar facilitando a sua vida, que não está levando a lugar nenhum. Então, e não fale muito, o necessário. E a gente sempre tem que parar de cercar-se de pessoas que sugam a nossa energia. Né? Se cercar de pessoas que nos elevam. Isso também eu posso, assim, dizer com certeza, que houve uma época, assim, quando eu era mais nova, de mais inocência, convivia com pessoas, assim, que, que sugavam a energia. E você fica andando em círculo com elas, fica andando em círculo. Se você não dá, a vida não dá uma parada em você, você não para de crescer como elas pararam. Então, sempre conviver com pessoas que se autorrespeitam. E quando eu passei tempo com pessoas assim que se aproximavam de mim, desse jeito assim, que só sugava energia, eu senti que eu me encolhi. Você se encolhe, você se encolhe. Eu posso dizer assim também, com certeza, assim, que quando eu pegava assim um carro zero da época e colocava os filhos de determinados coleguinhas dentro do carro e ainda ficava com dó. Entrava numa padaria para comprar várias coisas para fazer lanche para eles, ou até parar no McDonald's, né, para comprar lanchinhos para eles. Quando eu voltava pro carro, meu carro estava todo destruído. Carro zerinho tirado da concessionária. O carro estava todo destruído. A mãe estava lá dentro com eles, né? Então, ou também, eu acho que tem coisa assim que eu vou falar aqui, que pessoas já passaram também. Quando uma pessoa está lá no chão, ela te pede ajuda, e você coloca ela no carro, vou entrar aí no carro, vou no mercado com você comprar algumas coisas para você. O carro começa a dar problema até onde você nem imagina. Pneu novinho, ele acaba estourando, ele estoura, nem fura, ele estoura.
E quando você leva essa pessoa de volta para casa, você fala, vou levar você logo, preciso passar na concessionária ver o que tem no meu carro. Você entra na concessionária e o cara vai mexer, abrir seu carro até não querer mais e falar, não tem problema nenhum no seu carro. Não tem, não sei o que é que está acontecendo, porque aqui não tem problema. Mas se você voltar lá e colocar a coleguinha dentro do carro de novo, ele vai apresentar problema de novo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que se a gente anda muito com pessoas muito negativas, que só reclamam, negativas, que só contam coisas ruins, né? A gente entra nessa energia, essa energia começa a vir para nós também, né? Isso eu digo com certeza, o que eu estou dizendo, porque eu já passei por isso, né? A gente se encolhe junto com essas pessoas, nossa vida para. E depois para frente que você vai ver, nossa, como eu perdi meu tempo, né? E você vai ver que essas pessoas estão do mesmo jeito hoje, tudo do mesmo jeito. Então, hoje eu só digo sim para os meus objetivos e meus sonhos. E estou assim disposta a não ser mais agradável, né? Com certas pessoas. E se cerque de pessoas que tenham limites fortes. Limites fortes. Não fica se justificando. E cercar de pessoas que têm alto padrões, né? A gente muda, a nossa vida muda. E cercar de pessoas que estão assim constantemente se superando e crescendo, se superando e crescendo. Então, se você continua assim cercando de pessoas que estão assim sugando a sua energia, então essas pessoas que ficam constantemente se fazendo de vítimas, né? Ai, eu fui adotiva. Ai, porque minha mãe deu mais atenção para aquela, né? A pessoa está sempre se fazendo de vítima, sempre inventando desculpas. Então elas também ficam muito doentes, essas pessoas, né? Porque são negativas, elas são ácidas, são amarguradas. É claro que os micróbios, os vírus pegam mais elas com mais facilidade. E por isso que é impossível você dizer para mim que está feliz se você vive doente. É impossível. Que pessoas alegres, estão sempre rindo, sempre felizes, não tem como ficar doentes. E nesse meio é muito difícil você crescer, nesse meio de lamentações, né? Saindo e bebendo todas as noites. E tem pessoas que assim saem e bebem, fumam todas as noites, fazem coisas até pior, né? Então é bom você fazer uma auditoria no seu grupo de amigos, né? Audite seus círculos, que serve o que não serve mais para mim. E nesse círculo, quem te deixa ainda exausto, então tira para lá. Ou quem te deixa mais assim empoderado, inspirado, então você conserva essa amizade. Se afaste de pessoas que sugam a sua energia. Defenda o seu não. Defenda o seu não. Fale com clareza e não se explique demais. Diga não para você ter paz. Né? Porque a maior riqueza não é o dinheiro, é ter paz. E a paz é de dentro. A paz é de dentro. E a confiança em si mesmo. Então, não controle o universo. O que é controlar o universo? Eu vou ficar com essas pessoas aqui que só reclamam, só lamentam, não saem daquela situação, estão todo dia bebendo, fumando, não estão nem aí com nada, né? Então, eu estou tentando controlar o universo. Não, elas vão dar certo. Não, hoje eu não controlo mais o universo. Totalmente eu parei com isso. Eu confio no universo. Pessoas negativas eu tiro do meu rol de amizades, né? Então, pare de forçar a porta que só abre para dentro. A porta só abre para dentro e você fica forçando ela para abrir para fora, né? Abrir por fora. Então, conexões que nunca foram verdadeiramente nutritivas
elas vão cada vez mais se desfazer, né, de pessoas nutritivas. E quando vivemos assim, mais no agora, sofremos menos com que não podemos controlar, né? Então, aqui é como se um manual anti-otário. Deixei de ser otária. Não implore respostas, afetos, atenção. Não entregue o seu poder a ninguém. Não entregue, né? Onde não há respeito, se retire. Vamos supor, você não emprestou um dinheiro, que você sabe que não vai voltar, e a pessoa está lá fazendo maldades, se retire. Né? Tire ela das suas redes sociais, tire ela do seu hall de amigos, né? Ser educado é virtude. Agora, ser passivo é fraqueza. Toda vez que a pessoa fica lá te judiando, fazendo um monte de coisas ruins para você, e você continua ali, isso é fraqueza. Né? Medo de quem tem medo de ficar sozinho. E quem aceita tudo acaba se autodesprezando. O otário sempre reage às provocações emocionais, né? O otário sempre reage a provocações emocionais. E se você não fez tal coisa para ele, pode ter certeza que ele vai reagir, né? Ele faz de conta que está tudo bem ali, daqui a pouco ele reage da pior maneira possível. O sábio só observa, e o sábio controla suas emoções e então controla as suas decisões. Silêncio é resposta, né? Silencie. Silêncio é resposta. Achar que pode consertar pessoas é ser otário, né? Se quer ficar achando que vai consertar pessoas é ser otário. E prazer sem honra, sem. Então, né, já tive muitas assim, né? Saem. Primeiro que dá uma bolinha lá, sai. E não se preserva. Então, sem honra, cobra. Você vê na cara da pessoa, né, que ela tá marcada, né? Qualquer um olha na cara de você e fala, olha a cara daquela pessoa, né? Você sabe quem ela é pela cara dela. Então, lembre-se que desejo passa, né? Ao prazer sem honra cobra juros sempre. E o prazer, né? O juro passa. Desejo passa. As consequências ficam até impregnada no seu rosto. Então, muitos vivem uma vida otária, cheias de doenças e amarguras por medo de ficar sozinhos, né? Eu conheço um monte de gente e até parentes, né? Que vive uma vida totalmente otária, de medo de ficar sozinho. Então, treino, dependência é prisão. Dependência é prisão. Valor se demonstra com postura e silêncio, não com discurso. Então, quem domina a si mesmo não vira otário de ninguém. A melhor vingança é não se tornar igual àquele que te feriu, né? Você se torna inabalável. Não vivo para agradar hoje, para provar nada. Vivo com clareza e limite. Eu sou sempre agradável comigo mesmo, comigo mesmo. Fique longe de quem assim drena a sua energia. Tenha assim amigos que somam com você. Gratidão, amor sempre.